Olá, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesta nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir sobre um tema que eu julgo muito importante para esse nosso momento em que estamos vivendo. Momento de isolamento social, momento de quarentena. E o tema da reflexão de hoje é ciladas de Satanás durante o isolamento social. Ciladas de Satanás durante o isolamento social. E nós vamos conversar um pouco sobre alguns textos no livro de Efésios. Vamos ficar somente em Efésios. E o nosso texto base é o que está lá em Efésios capítulo 6, no verso 11. Efésios 6, 11. O qual diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a primeira coisa que precisamos compreender é: o diabo tem ciladas. Isso é verdade. Então, o diabo tem armadilhas. E qual é o objetivo desta armadilha? É justamente apanhar as pessoas, fazê-las retroceder na sua fé, fazê-las desviar da presença, do relacionamento íntimo com Jesus Cristo, é fazer as pessoas pecarem, é fazer com que as pessoas possam estar distante da comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo tem ciladas, o diabo ele tem armadilhas. E nesse momento que estamos passando, nós estamos agora no isolamento social. E talvez a frase mais comum desse período em que estamos enfrentando aí o coronavírus, o Covid-19 é: fique em casa. Né? Fique em casa. Esta é a palavra de ordem. E de fato temos que ficar em casa. De fato, temos que aproveitar esse período para obedecer às autoridades constituídas e evitarmos aí a propagação desse vírus. Porém, eu pergunto a vocês: será que o diabo também está atendendo a este pedido? Será que ele está em casa, seja lá onde quer que seja isso? Será que o diabo está recluso? Será que ele está em algum lugar isolado durante esse período de quarentena do coronavírus? Certamente que não. Pelo contrário, é justamente nesse período que o diabo tem aí investido diversas ciladas nas nossas casas. Esse é o momento em que ele está buscando colocar suas ciladas em ação. Estamos todos juntos nesse confinamento. E nós vamos perceber que é um momento propício para que Satanás possa fazer ciladas, para fazer o povo de Deus estar aí retrocedendo na sua fé. E então, sabendo disso, o apóstolo Paulo já nos orienta. Ele diz: olha, vistam toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele tem em mente aqui uma linguagem militar. Ele diz: olha, fiquem vigilantes, fiquem preparados. Sabe por quê? Porque o soldado, quando está em batalha, ele não larga do seu fuzil, ele não larga da sua vestimenta. Então, quando um soldado está em guerra, até para fazer as suas refeições, ele faz suas refeições com o fuzil ao lado. Quando ele vai dormir, ele dorme, em batalha, ele dorme com o seu fuzil ao lado. Ele não pode se dar o luxo de vestir um pijama, por exemplo, e dar um cochilo, e na hora que surgir uma sirene, ele tem que se levantar nas pressas, daqui que ele coloque a sua calça, a sua bota, suas vestimentas, vai pegar o seu fuzil, verificar, ele já foi abatido. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo: olha, fiquem atentos, vocês estão em uma batalha. E nesse período de confinamento, de isolamento social, precisamos dobrar o nosso alerta. Por isso eu quero trazer para a nossa reflexão algumas ciladas do inimigo para com as nossas vidas, que durante este período de isolamento social, elas devem ser mais fortes, mais presentes, mais evidentes.
Então convido você a, junto comigo, olharmos a partir do texto de Efésios quais são essas ciladas, a fim de que possamos identificá-las e nos fortalecermos contra ela, a fim de que não venhamos a ser abatidos pelo nosso inimigo. Então, primeira cilada, queridos, é a cilada do desperdício de tempo. Desperdício de tempo. Convido você a abrir comigo capítulo 5, versículo 15. Olha o que ele diz, o texto bíblico. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, como vocês estão vivendo durante esse período de confinamento. Como vocês estão vivendo? Vocês estão passando o dia inteiro de que maneira? Será que quando você termina o dia, você pode olhar para trás e se perguntar, o que foi que eu fiz? Será que a resposta que você terá vai ser uma resposta positiva? Ou será que você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, eu desperdicei esse meu dia, eu fiquei o dia inteiro só em redes sociais, eu assisti diversas séries, eu maratonei série, eu coloquei filme, eu fiquei vendo internet. Será que você pode olhar para o seu dia, no final dele, e poder responder a si mesmo se você aproveitou? Então, o diabo ele quer que você desperdice o seu tempo, porque ele sabe que um tempo aproveitado adequadamente é um tesouro maravilhoso que Deus nos concede. Observe que no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz o seguinte, Paulo diz, olha, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, Paulo chega a insistir, ele diz, não vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Com que você tem ocupado o seu pensamento durante esse confinamento social? O que você tem preenchido a sua mente? É hora da gente olhar para isso e dizer, meu Deus, será que eu estou caindo na cilada do inimigo? Será que eu estou desperdiçando esses dias? Já 2 semanas aqui em Sergipe de confinamento. Será que nós estamos desperdiçando? Então é hora da gente olhar para isso, para que possamos vestir a armadura de Deus e combater essa ociosidade. Então faça uma coisa de útil durante o seu dia. Coloque-se diante de Deus para ler a palavra dele, para amadurecer na palavra de Deus. Leia um texto bíblico. Convido você a ler Efésios. Leia um livro bom, um livro cristão. Você que é estudante, aproveite esse período para você revisar os seus conteúdos. Avance no conteúdo, revise aquele que você tem dificuldade. Faça um curso online. Existem vários cursos online aí disponíveis, tanto de cursos teológicos como profissionais que você pode fazer na sua área. Ou seja, não desperdicemos o nosso dia. Desperdiçá-lo é uma armadilha. Segunda armadilha, segunda cilada do inimigo é a imoralidade sexual. Capítulo 5, nos versos 3 ao 4, Efésios 5, do 3 ao 4, ele nos diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Uma coisa acaba levando a outra. Se você tem desperdiçado o seu tempo, com alguma coisa você tem preenchido a sua mente. E aí nós vamos perceber que nesse período de confinamento, muitas pessoas têm sido presas fáceis do inimigo para entrarem em sites inapropriados. Eu vendo recentemente nas redes sociais, na verdade na internet, em jornais, disse que os sites de conteúdo adulto cresceu vertiginosamente durante esse período de isolamento social. É a realidade.
E o apóstolo Paulo, ele diz que não deve haver entre nós nem sequer menção, nem sequer a gente falar sobre esse tipo de imoralidade sexual. Mas muitas pessoas, infelizmente, vão aproveitar esse momento para estar aí navegando nesses sites, nesses conteúdos totalmente inapropriados. Como é que está a sua vida? Como é que está a vida do seu filho? Você que tem um filho adolescente, observe isso. Ele vai estar muito tempo só com o seu celular, no seu quarto. Então é um período de cilada. Então se ele já é bastante tentado nesta área em condições normais, em períodos de isolamento, isso aumenta muito. E o inimigo sabe disso porque ele não está em casa, mas ele está em nossas casas, tentando nos conduzir à perdição. Então, como é que está na sua vida? Preocupe-se em preencher o seu tempo, a fim de evitar que você caia nessa cilada da imoralidade sexual. Terceira cilada do inimigo são as bebedeiras. Olhemos então capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Também consultando nas minhas leituras, nos sites jornalísticos nesses últimos períodos, também eu vi uma pesquisa dizendo que as pessoas, quando estão isoladas, confinadas, elas tendem a aumentar muito o consumo de bebida alcoólica. Certamente, quando passarmos esse isolamento social, alguns novos alcoólatras irão preencher as estatísticas. Será que você está imune a isso? Será que você é um super cristão que está imune a essa cilada? Quando a gente subestima uma cilada, aí que nós somos mais presas fáceis para essa cilada. Então, cuidado, cuidado. Você que mora com alguém, que tem o costume de beber, cuidado. Observe você nesse período de isolamento social, para que você não venha a cair nessa cilada do inimigo e vir a transformar-se em um alcoólatra, começar a ter uma prática que você sequer tinha antes. Então é preciso ter muito cuidado, vestir a armadura de Deus e ficar atento para essa cilada. A quarta cilada que o apóstolo Paulo nos orienta, que o diabo faz contra as nossas vidas e que no isolamento social ela se intensifica, é também a cilada da indignação política. Interessante. Indignação política. Vamos ver lá o versículo, capítulo 4, verso 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livre-se de toda amargura, de indignação, de ira, de gritaria. Durante esse período, o que acontece? As pessoas estão muito mais presentes nas redes sociais. Então surgem muitas discussões contra o isolamento social, contra o governo, fora fulano, fora beltrano. E então começa a entrar em umas pelejas nas redes sociais. Totalmente inconveniente. Sabe? Que vai gerar na cilada do desperdício do tempo. E as pessoas, durante esse período, vão até fazer inimizades. Vão começar a entrar em pelejas. Você pode ter o seu posicionamento político, mas o que o apóstolo Paulo está nos orientando é cuidado para você não estar com amargura, sabe, com sentimento de indignação, de amargura, de ira contra um governante X, um governante Y. O momento agora, queridos, é de orarmos pelas autoridades. Você pode questionar, não tem nenhum problema, você pode ter o seu posicionamento, mas agora o que a palavra do Senhor nos orienta é: ore pela sua autoridade. Quer você tenha votado nela ou não, ela está aí constituída. Quando a gente tem um governador, ele é governador dos que votaram e não votaram nele. Então, nós precisamos agora ter humildade e obediência à palavra de Deus para orar pelas autoridades. São muitas variáveis, muitos conflitos de interesse, não é fácil. Então é hora de orar, é hora de interceder.
Então, cuidado com a sua indignação nas redes sociais, com essa sua ira, com essa sua gritaria. É o que ele diz, né? Então ele fala, olha, cuidado com essa gritaria, versículo 31, né? Então livre-se da indignação, da ira, da gritaria e até da calúnia. A gente tem visto nas redes sociais, uns caluniando o outro, você é não sei o quê, você é uma pessoa insensível. Isso tudo é uma cilada. O inimigo quer que a gente faça inimizades com as pessoas, mesmo elas estando distantes. Observe que você ser contra o isolamento social não vai mudar as autoridades, o que eles estão querendo fazer. Então tenha o seu posicionamento, mas evite. Esse é o momento em que o inimigo coloca lenha na fogueira. E a gente, sem perceber, sem termos a armadura vigilante, a gente não percebe que está sendo lenha para a fogueira que o diabo montou. Tome muito cuidado com isso. Não seja lenha para a fogueira dele. Tenha maturidade. Assim como a palavra do Senhor diz que devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar, escreva menos nas redes sociais, né? Que é o falar, escreva menos. Tenha muito cuidado com quem você vai pronunciar a sua opinião. Tome muito cuidado. Não deixe de tê-las, não deixe de fazê-las, mas as faça com extrema sabedoria, no tempo certo, na hora certa, para que a sua escrita, para que a sua fala seja temperada com muita bondade, longanimidade e mansidão. Por fim, a quinta e última cilada do inimigo que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui em Efésios, tem outras, mas eu quero trazer estas que percebo que são muito importantes para esse período. A quinta cilada é a cilada dos problemas interpessoais. Capítulo 4, verso 32, na sequência diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, durante esse isolamento social, nós estaremos mais próximos uns dos outros. O marido da esposa, os pais dos filhos, um filho com o irmão com o outro irmão. Durante esse período, o diabo colocará algumas ciladas em nossas famílias. Ciladas para estimular discórdias, conflitos, brigas, disputas. É importante que estejamos alertas a essas coisas. Estamos passando o tempo inteiro, muito tempo juntos, às vezes uma saída ou outra que é feita. Então tome muito cuidado. Esse é o momento para colocar em prática isso, para que sejamos bondosos e compassivos. Tenha compaixão. Você, pai, mãe, tome cuidado para nesse período agora você não ser demasiado forte com seus filhos, no sentido de estar pressionando-os a fazer alguma coisa e com isso gerar conflitos. Você, irmão, tenha compassividade com o seu irmão. Esse período é comum ter conflitos, né, por televisão, por controle remoto, por aparelhos. Às vezes o irmão tem um aparelho celular, o outro não tem, mas o outro quer ver um vídeo no YouTube. Enfim, são muitas coisas que acontecem. Às vezes até conflitos sobre comida. Às vezes a gente sabe que agora estamos com dificuldade de comprar coisas. Às vezes até por conta de comida pode haver conflitos. Um filho pode dizer, mas de novo esse tipo de comida, né? Mais uma vez esse cuscuz teimoso, né? Não aguento mais o cuscuz da minha vida. E isso pode ser motivo de um conflito, de uma discórdia. E a palavra do Senhor diz que é melhor uma casa onde há um pão seco, mas há alegria, do que uma casa onde há um banquete, onde há discórdia. Então essa é uma cilada muito importante. Uma cilada em que o diabo estará colocando uns contra os outros para desestabilizar as nossas famílias, criar sentimentos de competição, criar inimizades. Fique alerta, vista a sua armadura, aproveite para estar junto. Estamos confinados, então chame os seus amigos ou a sua família que está junto na mesma casa para aproveitar este período. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que você jogou uma brincadeira, jogou de um dominó, de um baralho, de um xadrez, de uma dama, um jogo de tabuleiro? Hora de fazer isso, chame-os para a mesa, chame-os para a sala, para o chão da sala,
Tá? Então, junte as pessoas nesse período de confinamento, para que você possa não ser alvo fácil dessa cilada do inimigo. Por fim, quero concluir esta reflexão trazendo uma mensagem final do apóstolo Paulo. Se você perguntasse, então, pastor, como que nós deveríamos viver? Como que deveríamos viver? Então eu faço essa pergunta e lanço para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, qual o seu conselho então diante de tudo isso? Sabemos que o diabo não está confinado, sabemos que ele não foi para casa, pelo contrário, sabemos que ele está nas nossas casas, tentando-nos de diversas formas, pelas mídias, pela televisão, pelas circunstâncias. Qual é a sua orientação final, apóstolo Paulo? Então eu quero você comigo perguntar ao apóstolo Paulo e receber dele a sua resposta no capítulo 5, nos versos 19 ao 20, e o apóstolo Paulo nos diz: falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o conselho de Paulo. Aproveitemos esse período para estar estimulando os seus entes queridos a estarem louvando a Deus, a ouvir uma música de um cantor que você gosta, a estar compartilhando a palavra de Deus. Não compartilhe com as pessoas nas redes sociais, mesmo com as que estão distantes, sobre mortos de coronavírus, sobre pessoas contagiadas de coronavírus. Não. Compartilhemos com essas pessoas aquilo que Paulo está nos orientando. Compartilhem umas com as outras, com salmos, como diz aqui o verso 19, né? Compartilhe com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Com isso, queridos, nós não estaremos livres das ciladas de Satanás, mas estaremos aí fortalecidos para identificá-las, combatê-las e assim não cairmos nessas armadilhas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.